pedimos ao Senhor que abra o coração das pessoas para que elas possam sentir e aceitar a sua criação. Peço ao Senhor que nos ajude a ter paciência diante de quadros tão lastimáveis. Paciência e fé, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o ciclo espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em novas faltas, mas livra-nos do mal, livra-nos da preguiça, que assim seja. Graças a Deus. Vou deixar o Vicente aqui, que eu estou lendo o livro. Pode sentar. Pode sentar. Olá, Igor. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode começar, Wilker? Pode, fica à vontade aí. Beleza. Então, meu capítulo é sobre vampirismo. Achei bem interessante, assim, porque eu tinha uma ideia talvez um pouco diferente, né? Ou então o que eu sabia, eu achava que sabia e não sabia tanto. E o vampirismo é um negócio até mais complexo, né, do que se imagina. Então, assim, no capítulo, é meio que um diálogo, né, de André Luiz com Alexandre, no qual André Luiz vai fazendo várias indagações ali, e o Alexandre vai explicando várias coisas para ele, né? Porque você imagina, um médico da Terra vendo aquele processo acontecendo ali nas células mesmo, e meio abismado, né? Meio assustado, tipo assim, nossa, nunca vi isso antes, esse negócio assombroso e tal. Mas o Alexandre ele vai explicando que aquilo ali tem um processo mesmo. E é bem científico também, eu achei, assim, na descrição do capítulo. Então, acho que a primeira coisa que eu coloquei aqui nos meus estudos, né, é pensar o que seria um vampiro. Até tem um pequeno parágrafo que eu separei, que eu vou ler para vocês, que fala o que seria um vampiro, né? Ele fala, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. E, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Ou seja, né? Vampiro é basicamente um espírito que ele é ocioso, ele tem as necessidades dele ali, muitas vezes, acredito que proveniente dos vícios e das paixões terrenas, né? E a partir do momento que ele encontra um ambiente favorável para se instalar, ele vai se instalar, entendeu? Ele vai se assemelhar ali com você, como é que eu posso dizer? Ele vai criar uma sintonia ali com você, né? E aí vai começar o processo do vampirismo. Então, a primeira coisa que eu pensei é isso, o que seria um vampiro? E aí uma coisa que eu acho muito interessante lá também é que... Só, Igor. Pode falar. Você disse espírito, mas não esqueça que nós somos espíritos, porém encarnados. Nós também somos vampiros. Sim. Tá bom? Sim, bem colocado. Aí, o que acontece? O nosso próprio corpo, né, é como se fosse um grande universo mesmo. É como se você imagina que seu corpo é um país e você é o presidente do país, você que governa o corpo, certo? Então, como todo país, tem vários cidadãos ali, né? Talvez a gente pode comparar com as nossas células e tal. Então, a partir do momento que uma célula, por exemplo, começa a entrar em conflito com a outra, você começa a ter tipo uma guerra ali, né? E muitas vezes essa guerra ela pode ser provocada por algum invasor também, que já é um sintoma ali do vampirismo. Então, se você é, né, o governador do seu corpo, você precisa, é sua responsabilidade governar bem, né?
Você cuidar do seu país ali, né? Cuidar de cada parte, para que elas não entrem em colapso e para que elas também não sofram influências externas, certo? E também é importante dizer que nenhum vampiro se instala, né, à toa, né? Igual eu falei aqui no início do Concílio de Vampiro, né? Ele se instala quando ele encontra um ambiente favorável. Ou seja, o processo do vampirismo ele começa muitas vezes por nós mesmos. Imagina que você tem o seu ambiente, a sua casa aí, né, o seu templo, que é nosso corpo, e principalmente a nossa mente. Se você dá uma deslizada, às vezes você começa a ficar muito estressado, ou as suas emoções mais sujas, né, de ódio, de desespero, de ansiedade, que pelo que eu entendi no capítulo são umas das piores emoções, assim, são as que mais vão abalar suas células, né? Você já criou um ambiente ali perfeito para um vampiro vir e se instalar, certo? Então, esses vampiros, eles começam meio que como se fosse um germe mesmo. Imagina que ao mesmo tempo que você pode plantar uma semente de luz que vai dar bons frutos, né? Você também pode plantar uma semente ali que não vai dar bons frutos. Uma semente, não sei se seria do mal, assim, mas imagina que como se fosse uma semente meio contaminada mesmo, certo? Então aquela semente ela é instalada ali no seu corpo, certo? Seu corpo perispiritual e acho que físico também, de certa forma, porque tudo está interligado, né? E à medida que você vai evoluindo essas emoções, essa semente vai encontrando ali um ambiente favorável para crescer, entendeu? Imagina, se você tem um trem desse lá, já você tem um germe desse, né, indesejado, e você começa a botar adubo para ele. O adubo, no caso, é o ódio, o desespero, né, ou os vícios, as paixões, ou às vezes a mal alimentação também, que pode estar relacionado. E aí esse germe ele vai crescer e ele vai tomar conta de você. Não sei exatamente em qual parte, né? Eu acho que cada tipo de vampirismo, esses germes, eles vão se multiplicando em alguma parte específica. Tanto que lá no livro fala que tem bactérias, por exemplo, né? Não sei, micróbios, não sei, bactérias que normalmente elas aparecem no pulmão, quando no caso de pneumonia, tem outras que aparecem em outras partes do corpo, quando ele está relativizando com algumas enfermidades físicas, né? Mas o vampirismo é a mesma coisa. É como se fosse tipo um micróbio mesmo, entendeu? Um negócio bacteriano lá que ele vai penetrando nas suas células e ele vai se enraizando ali. Ou seja, eu pensava antes que o vampirismo era muito uma questão, sei lá, o espírito, imagina, o espírito obsessor, ele chega perto de você, ele encontra ali uma afinidade de energias, né? Você está vibrando mais baixo ali, e aí ele se conecta com você, talvez se conecta pelo chakra ali. Mas não é só pelos chakras, né? É biológico o negócio. Além de espiritual, é biológico. Então, André Luiz ele teve a oportunidade de ver lá esse efeito acontecendo, das células ali sendo contaminadas, do negócio se alastrando e tal. E eu achei isso muito interessante. E também, igual o Vicente falou, não necessariamente para se existir um processo de vampirismo, né? Não precisa ser necessariamente um espírito desencarnado num espírito que está encarnado. Nós mesmos somos muitas vezes vampiros, principalmente quando a gente se trata dos animais, que é uma questão muito debatida lá também no capítulo, né? Que acontece? Você imagina que você pega um animal, você explora ele, você se alimenta dele, às vezes até das vísceras, você chega até roer os próprios ossos ali, né? Sendo que você já tem um certo princípio intelectual, inteligente, para você se alimentar de outra forma. Você já tem aquele princípio, aquela informação ali. Mas você não faz desse jeito por causa das suas paixões. Ou por causa da sua comodidade. Porque é muito mais fácil, às vezes, você ir lá e fazer do jeito que sempre fizeram, que é pegar e matar o animal, entendeu? Explorar ele, usufruir dele. Ou até quando a gente pega o animal e transforma num luxo ou um ego mesmo. Tanto que ele fala lá dos gansos que são, às vezes, criados, confinados, para o fígado dele crescer muito.
e depois pegar aquele fígado e fazer uma pasta, né? Ou seja, você não está nutrindo o corpo. Na verdade, você está nutrindo uma paixão, um vício, né? E aí, o Alexandre fala também que desde o primeiro momento que Deus, né, criou o homem ali e tal, ele colocou no homem alguns princípios, não sei se princípios inteligentes, que se o homem desse ouvidos para ele, para esses princípios, ele teria mais sucesso nessa questão da obediência divina. Eu até coloquei como obediência divina. O que seria uma obediência divina, né, no meu entender? Existem algumas leis divinas, certo? Que você deve seguir. Você tem seu livre-arbítrio também. Se não quiser seguir, não segue, né? Mas deve seguir. E uma dessas leis é não explorar os animais. Se você é mais evoluído, talvez intelectualmente, você deve instruir aqueles que ainda não estão no mesmo estágio. Ou seja, nós temos que instruir os animais, instruir e educar. Da mesma forma como os espíritos mais elevados e puros também nos instruem e nos ajudam, certo? E aí ele fala que se a gente tivesse essa obediência, né, a essas leis divinas e que Deus colocou esses princípios em nós não caminharíamos para nós não caminharíamos tanto para esse caminho dos vícios, das paixões. Só que ele fala também que é uma coisa muito curiosa, que na medida que o homem vai se desenvolvendo intelectualmente, ele vai perdendo respeito por esses princípios religiosos, ele coloca. Não sei se esse princípio religioso é a melhor forma melhor termo, né? Mas esses princípios divinos. Então, à medida que você vai ficando mais inteligente, você vai ficando mais egoísta também, muitas vezes. E aí você vai pensando assim, eu sou inteligente, eu posso usufruir do animal porque eu sou mais esperto que ele e para mim eu vejo ele como um simples objeto ou um alimento, né? O homem não passa a entender que ele tem sim uma alma ali e uma forma também que o Alexandre fala lá é que se você pegar um feto bem no início do processo ali, é muito difícil você identificar se ele é humano ou se ele é animal. Se é de um cavalo, se é de uma outra espécie, se é de um ser humano. Ou seja, o que eu entendi, talvez também tentando tirar o espírito da letra, é que, por mais que nós temos as nossas diferenças, né, entre as espécies, todos nós viemos de uma mesma fonte de energia, assim, do mesmo fluido vital, não sei, que é o fluido do planeta Terra. Tudo que está aqui no planeta Terra existe, né? E na sua composição existe por causa das energias e os elementos que tem aqui. Então acaba que é mais ou menos tudo meio da farinha do mesmo saco, viu? Falando a grosso modo, podemos dizer. É tipo isso aí. Então, por que você, às vezes, nós humanos vamos pensar que nós somos superiores, né? Sendo que tem essas semelhanças também. Nós temos diferenças também de questões de intelecto e tal, e de moral. E então, isso diz muito sobre a nossa responsabilidade, né? E aí, ele também fala que é muito difícil para o homem também pedir, às vezes, ajuda para resolver problemas, questões da Terra, sendo que ele também é um principal causador de mazelas, né? Se você quer receber ajuda, você também precisa ajudar o próximo. Não é que os espíritos vão negar ajuda, eles não negam ajuda para nós, né? A espiritualidade sempre está presente e sempre se mostra aberta a nos instruir e a nos curar também, principalmente desses processos de vampirização. Só que é preciso querer isso, né? Você tem que ter essa vontade. E pelo que eu entendi, quanto mais você faz mal para alguém, ou quanto mais você prejudica o processo de evolução, até das outras espécies, né, que estão ainda na caminhada, na escada ali, que ainda não chegaram no mesmo degrau seu, mais difícil é de você receber também essa ajuda espiritual, né? Ou ser instruído também pela espiritualidade. E que esses problemas criados pelos homens também competem muito aos homens também tentar resolvê-los. Da mesma forma que a gente criou um problema, a gente também precisa ter autonomia para resolver. Nós vamos resolver, mas claro que também com auxílio e inspiração, né, dos espíritos mais adiantados e tal.
que vão passando as informações necessárias para a gente conseguir fazer essa mudança. E que a melhor forma de resolver esse quadro, principalmente dessa parte mais animal, né, é da conscientização do coletivo. Ou seja, é você plantar sementes. Você tem que ser meio que um semeador mesmo, né? Porque na medida que aos poucos nós vamos educando as pessoas, mas educar talvez sem impor muito as coisas, sem falar de forma muito direta, né? De falar de forma mais, às vezes, até filosófica mesmo, para fazer com que as pessoas pensem mesmo sobre esse processo, né? E eu acho muito doido esses livros de André Luiz, porque eles meio que falam como é que vai ser no futuro, né? É um negócio tão avançado, podemos dizer, que a espiritualidade já sabe mais ou menos como é que vai ser lá. E eles falam que vai ter uma época que o lar e o estábulo vai ser sagrado na mesma proporção, entendeu? Ou seja, quando o homem se deparar com o animal, ele vai ter um respeito enorme. Ele não vai chegar lá no animal e vai maltratar, ou vai matar, ou vai assassinar, né? Ou vai fazer outros usos ali. A gente sabe que tem muitos, né? E isso é bem interessante. Mas eu acho que cabe a nós, dentro desse processo da educação do coletivo, né? E tentando adiantar isso. Eu vejo, na minha percepção, que vem melhorando. É realmente muito lento, mas eu vejo que já existe uma consciência muito mais ampla do que em outras épocas mesmo. Até em questão do mercado mesmo. Tem várias empresas de carne, né, enormes, que já estão se atentando, tipo assim, esse negócio de veganismo, de vegetarianismo, esse negócio está crescendo. Vou começar a botar uns produtos aqui, entendeu? Vou começar a botar uns negócios aqui vegano e tal. Antes não tinha isso. Eu acho que tem hoje porque o mercado entendeu que tem uma necessidade. Claro que, assim, a ideia deles também não é de conscientização, né? Para eles, se tá comendo carne, vão botar carne também. Nem aí. Mas já se tem uma ideia que mudanças estão acontecendo nos hábitos das pessoas, né? Então, assim, foi meio que isso que eu entendi. Eu tenho algumas dúvidas também, que talvez, acho que o Vicente pode esclarecer melhor, sobre essa questão do vampirismo. Por exemplo, mudando um pouco mais de assunto, assim, mas acho que talvez até dentro do tema, eu percebo na minha família mesmo que nós temos muitos problemas com vícios. Minha família de parte de pai. E eu percebo que é um negócio que vai meio que passando de pai para filho, entendeu? Pai passa para o filho, aí o filho vai, tem os filhos dele, passa também, e vai passando aquele negócio, e é um negócio que você não entende. Eu até entendo mais ou menos, mas assim, eu fiquei pensando, será que esse vampirismo ele vai se alastrando, por exemplo, pelo círculo familiar? Ele começa no indivíduo, ele se alastra pelos outros, por exemplo? A minha família, por exemplo, tem muito problema de alcoolismo. Só que eu percebo que, na verdade, não é bem o alcoolismo, é a energia do vício mesmo, entendeu? Porque tem pessoas que têm problema com vício em álcool, tem pessoas que têm problema com vício em cigarro, tem pessoas que têm problemas de compulsão sexual, tem pessoas que têm problemas de, vício de trabalho, entendeu? Vícios em baralho. Eu tive problema de vício também com drogas e tal. Então, é interessante analisar o contexto também de como essa energia está sempre circundando a família ali, entendeu? Não sei se esse processo de vampirismo ele vai evoluindo e contaminando dessa maneira, né? Mas é isso. Vicente acho que pode esclarecer para nós. Ô, Igor, a resposta do que você está perguntando aí, ela está inclusive na página do meu livro, aqui na página 45, quando o André Luiz questiona Alexandre e ele responde assim, ó, como solucionar tão dolorosos problemas? Aí o Alexandre responde assim, os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas do nosso primitivismo,
devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão tão cristalizados em todos os países, estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Aí ele completa, né? Devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Então, a resposta está aí. Mas o que acontece, aí em cima ele diz assim, primeiro, se não protegermos nem educarmos aqueles que o Pai nos confiou como germes frágeis da racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo dos superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos? Então, a questão toda é o seguinte, você falou aí, você citou a questão dos vícios familiares, que essa sistemática passa de pai para filho. Mas você também falou que os homens estão melhorando, e realmente estão. Pode ser por um interesse financeiro, monetário, mas também pode ser também por algumas mudanças que vão surgindo. O que acontece é que, quando eu te embarguei lá no início, nós precisamos de entender, o Ezequiel tem falado muito que tudo está no pensamento. O pensamento é a chave onde nós abrimos ou fechamos a nossa casa mental. Então, pelo pensamento que nós vamos vampirizar ou deixarmos vampirizar. Entendeu? Porque tudo está ligado ao pensamento. Os espíritos que dependem das nossas vibrações, das nossas criações mentais, onde nós produzimos energia animal, esses espíritos, eles dependem de nós para a sua sobrevivência. É a mesma coisa, por que ainda existe o latrocínio na Terra, o roubo na Terra? Ele existe porque você pega umas pessoas que roubam, ele tem quem compra. Então, a mesma coisa, por que os espíritos ainda mantêm muitos na ignorância na Terra? Porque nós estamos produzindo alimento para eles. Aqui ele fala, inclusive, num determinado trecho, que a grande maioria desencarna e fica dentro dos lares. Por quê? Porque o alimento que ele precisa já está ali. E ele vai se adaptando a isso, ele aprende a alimentar de tudo isso que nós criamos. Então, aquilo que é lixo para nós é alimento para os outros. Então, onde realmente nós temos que mudar a nossa forma de ser, de viver. Por quê? A gente vê isso toda hora, né? Isso é nas casas religiosas, é dentro das famílias, é no convívio, é no trabalho. E isso realmente precisa de ser mudado. Fala aí, Patrícia ou Wilker. Fala, Isabel, primeiro, que ela levantou a mão primeiro. Pode ir, Isabel. Então, vai lá. Pode falar se vocês quiserem também. É porque eu estou cheia de dúvida. A primeira dúvida que eu tenho é em relação à diferença de vampirismo e influenciação. Então, se o vampirismo estaria mais relacionado a uma questão física, então, por exemplo, de alimentação, de medicamento, que
fala que ele se alimenta da nossa energia vital, né? Então, essa seria a minha primeira dúvida. Então, assim, é um obsessor que está ali se alimentando da nossa energia vital, mas qualquer obsessor, de certa maneira, não alimenta da nossa energia? Então, minhas dúvidas, primeiro, são essas. Depois eu tenho uma outra. Quem sabe, tipo, a diferença? Ô, Isabel, na realidade é o seguinte, o que é um obsessor? A gente precisa entender o seguinte, André Luiz ele fala que existe 2 tipos de obsessão. Existe a obsessão de comum acordo, tá? Que são a igualdade de pensamentos ou a identidade de pensamentos, e existe a obsessão por questão de dívidas. Então, nós criamos determinadas dívidas no passado, e as pessoas que se sentem endividados, eles podem nos cobrar essas dívidas. Esses são chamados de obsessores. Só que o vampirismo, ele acontece em todos os setores. Em todas as áreas, o vampirismo vai estar presente. Por quê? Normalmente, quando nós desencarnamos, nós temos que sair da Terra. Nós vamos sair da Terra e ir para outras colônias, nos prepararmos para voltar para a Terra. O que acontece quase sempre é que uma gama imensa desencarna e fica na Terra. Se eles ficam na Terra, eles precisam de comer, beber, dormir. Eles precisam de tudo, porque eles ficaram na Terra porque estão humanizados. E o humanizado que a gente fala aí, também André Luiz fala sobre isso, eles precisam de tudo que é humano para a sua subsistência. Então, para alguém que usava droga encarnado, ele vai continuar precisando de usar droga desencarnado. Como diz o Ezequiel, para quem usava remédio para dormir, ele vai precisar de usar remédio, vai continuar precisando de remédio depois que desencarna. Para quem tinha suas dores na Terra e elas não foram sanadas enquanto encarnado, ele vai precisar desses medicamentos no plano espiritual. A não ser que esse espírito tenha um crédito muito grande e que ele, ao ser resgatado, que a grande maioria é resgatado, ele não é levado, por exemplo, ao plano espiritual por uma questão de atração, é resgate. Então muda tudo. Então, na realidade, o vampirismo, ele vai acontecer. Inclusive, tem um setor aqui que o André Luiz fala, o Alexandre fala assim: você está muito preocupado, por quê? O que acontece? Eles estavam numa reunião e eles viram todo esse processo acontecer. E eles começaram a ver o que acontecia com as bactérias, com os vírus que estavam ali no ambiente. E o André Luiz ficou, como médico que ele ficou assustadíssimo. Ele falou, mas eu nunca imaginava que isso acontecesse. Aí ele vira, e aí ele cita o vampirismo, e vira e fala assim, mas isso acontecia quando nós estávamos encarnados, quando a gente, que tem a obrigação de cuidar do inferior, de auxiliar na sua educação, matávamos os animais e comíamos as vísceras dele. Isso é vampirismo. Porque a gente entendeu que o vampiro era aquele que sugava o sangue. Aí, na hora que esse sujeito está comendo a carne ali, ele está sugando o quê? Não é o tempero, ele está sugando o que a carne está oferecendo para ele. Ele está sendo um vampiro. Então, a pessoa desencarna e ele começa a sugar as energias do encarnado, principalmente a energia animal, que ele precisa dessa energia para a sua sobrevivência no plano espiritual. Então, o vampirismo, ele é mais... O Igor, no início, aí o Igor falou assim, que o vampirismo era mais complexo do que ele imaginava. E realmente é mais complexo do que se imagina. E se nós entendermos bem isso, nós vamos mudar a nossa forma de pensar e de agir. E aí eu fico pensando, Vicente, se todos nós não temos vampiros nos acompanhando, porque já que a gente tem tantos vícios, se não está o tempo todo aí, se a gente está cheio de vampiro aqui por perto. Bom, então vamos citar isso aí. Existe um detalhe interessante nisso aí.
mesmo que nós baixamos a guarda, mesmo que nós, às vezes, descemos as nossas vibrações, mas nós somos espíritos que temos uma tendência à prática do bem. Aquela ideia do anjo de guarda que sai atrás da gente, nos protegendo, mesmo nós fazendo um monte de besteira, ela ainda existe na visão do religioso. André Luiz não nega a proteção espiritual, principalmente àqueles com boas tendências, principalmente àqueles com o desejo sincero e que caminham para o servir. E isso a gente fala de servir em todos os aspectos. Não estou falando aqui de campanha do quilo, de visita doente, eu estou falando no sentido geral, tá? Porque o campo de serviço é muito grande, então a gente precisa de deixar isso bem claro. Então, olha para vocês verem, no livro Ação e Reação, acho que é Ação e Reação mesmo, o André Luiz fala das proteções especiais que existem para certos espíritos que encarnam na Terra, para que eles possam exercer bem a missão em que abraçaram. Aí ele cita os casos, por exemplo, de delegados, juízes, médicos, enfermeiros, muitas profissões que têm proteção especial. E quando essa turma fale na missão, a situação deles não é boa, não. A situação deles complica. Mas complica, sim, com peso, né? Aí ele cita até o caso de um juiz que havia dado uma sentença lá de qualquer jeito, e o camarada estava aprisionado, né? O cara tinha morrido e estava numa situação de dificuldade, e esse camarada, numa noite, ele tem um sonho. Eu não me lembro mais o nome do livro, não. Mas ele tem um sonho e o juiz encontra com a pessoa que havia sido desencarnado, né? Por uma morte lá, houve um crime e a pessoa encontra. E aí o juiz volta, retorna para o corpo, pensativo sobre a decisão que ele tinha dado, e ele chega no cartório e ele pede na secretaria que eles desarquivassem esse processo. E que aí, quando ele vai descobrir, ele vê que realmente houve um erro lá. Então, olha que interessante. Então, é por isso que nós temos que realmente entender o seguinte: tudo está na nossa forma de pensar, agir e realizar. Interessante que eu vi também no livro, Vicente, foi essa questão dos micróbios, né, das bactérias no mundo espiritual. E na quarta-feira passada, o Ezequiel até falou, né, a questão do coronavírus, que além do coronavírus físico, existe o coronavírus também no mundo espiritual. E que ele é muito mais poderoso e muito mais perigoso do que o tá aqui na Terra, né, o físico mesmo, porque ele se liga com as formas de pensamento. Isso que eu achei interessante. Só esse comentário que eu queria falar. Bacana. Eu tenho minha dúvida aqui também, porque o Igor falou que dessa questão de transmissão de pai para filho, né? Às vezes a família tem algum problema de vício. Então eu estava pensando o seguinte: se tudo que existe é energia, o espírito vampiro é energia também, né? E se ele vai se aproveitar da nossa energia, significa que a energia dele vai casar, entre aspas, com a nossa. Okay. E sendo assim, eu acredito que possa haver uma modificação da célula, né? A célula passa a ser uma célula vampira também. Isso pode ser geneticamente transmitido? Essa que é minha questão. Ô, Patrícia, você quer que eu responda? Quero, uai. Olha, isso é um pouco complexo, tá? Não tá não, tá dentro. Mas o que acontece é o seguinte:
as células são individuais. Cada um tem as suas. Por quê? Pelo que a espiritualidade tem falado, as células são individuais e elas têm uma ligação para com todos nós. Eu diria que as células são como os nossos filhos, inclusive ele cita aqui no livro, né, e o Ezequiel fala muito sobre isso, que cada célula do nosso corpo é um trabalhador em aprendizado, com individualidade. Então, assim, essas células podem ser danificadas? O livro fala que sim, que inclusive são mortas, as células de ordem física, porque às vezes elas não suportam a pressão. Olha que interessante. Quantas pessoas vão aos hospitais com enfermidades aparentes aos nossos olhos, mas que faz os exames e não tem nada? Ou seja, ele está sendo vampirizado. E o maior problema do vampirismo é que, no momento em que um determinado espírito está vampirizando as suas energias, ele deixa um monte de outras bactérias no seu organismo físico. Inclusive, o André Luiz fala dos aracnídeos, né? Que esses aracnídeos espirituais, que eles sugam as nossas energias de tal maneira a nos enfraquecer e, inclusive, a gerar enfermidades difíceis de reparação e que os nossos aparelhos não conseguem detectar. Então, Patrícia, faz sentido, tá? Faz sentido. Mas eu diria que o que nós estamos produzindo não deixa de ser energia animal. André Luiz fala de que esses espíritos precisam dessas energias animais. Olha que interessante. Quando você come qualquer alimento, arroz, feijão, verduras e tal, o que vai acontecer no bolo alimentar? Existe uma seleção ali de proteínas, de carboidratos, e toda essa seleção ela vai para um determinado ponto do organismo, correto? O resto é excretado porque o corpo não precisa. O que os espíritos fazem? Isso tudo nós estamos transformando o alimento em energia. Eles pegam e sugam essas energias para eles se manterem vivos, porque senão eles vão ter uma segunda morte. Então, eles aprenderam a adaptar-se conosco. Eles não têm boca mais para mastigar o alimento conforme nós temos. O corpo deles não faz mais esse processo do bolo alimentar. Nós fazemos. Além disso, nós estamos produzindo a energia animalizada pelo pensamento. E que eles também precisam dessas energias. Então, é por isso que a gente realmente tem que ter muito cuidado com o que nós geramos. Eu citei o Igor lá no início, que o vampirismo é de desencarnado para encarnado e de encarnado para encarnado, ou vice-versa. As pessoas vampirizam as pessoas. Isso é tão interessante porque beijo e abraço não quer dizer amor. Até porque, grosseiramente falando, nós sabemos que Judas beijou Jesus, né? Eu sou fã de Judas. Vamos deixar claro que eu sou fã de Judas e tenho uma outra visão de Judas. Mas só para a gente entender o processo, né? E eu tenho uma outra visão sobre o que aconteceu com ele, né? Mas eu só estou citando para a gente ter aí uma base. Então, o beijo não quer dizer amor. O abraço não quer dizer amor, né? Mas o que nós estamos gerando hoje, pela nossa falta de educação, eu até faz parte do amor. Eu diria aos companheiros que essa lição do vampirismo, inclusive ele tem uma parte aí que ele fala só sobre os animais. Eles são quase 3 páginas que ele fala só dos animais, sabe?
ele fala da responsabilidade que nós temos para com os animais, que Deus colocou sob nossa tutela, e que nós simplesmente ignoramos isso e matamos eles e comemos. Olha, eu vou te falar, viu? Essa lição é uma lição preciosíssima. Se alguém aí do grupo não leu, estude ela. Estude, porque vai melhorar muito os conhecimentos. Eu estou para dizer que, se o grupo estudar essa lição, eu tenho certeza que muita gente que ainda come carne vai parar de comer carne. Ô, Vicente, inclusive na quarta-feira, o Ezequiel pediu para a Leandra fazer um estudo baseado na fisiologia da alma. Eu falei, tá ferrado. Quem é? Ezequiel pediu para a Leandra fazer um estudo sobre alimentação carnívora e pediu para ela olhar no livro Fisiologia da Alma. Eu falei, tá ferrada. Tá ferrada. Porque o primeiro capítulo, então, você fica assim, morto de vergonha. Então, olha bem, isso está aqui na lição de hoje. Nós temos a obrigação. Também dá vergonha, né, gente? Nós temos a obrigação de falar. Nós não podemos impor aos companheiros, mas o Alexandre fala que é o nosso dever em família, entre os amigos, falar, colocar, principalmente, aí ele fala assim, principalmente aqueles que já têm um certo conhecimento, uma bagagem, um esclarecimento, porque esses melhorando, o mundo vai melhorar. Você lembra que não sei se você lembra que o Ezequiel, acho que o William que lembra, do Ezequiel falando sobre que existe fofoca no meio espiritual também. Porque eu estava conversando com a Leandra no Páqua, na hora do almoço, um sábado que a gente estava fazendo a limpeza lá, e aí estava o Elton, e eles falando que eles gostam de carne, que isso, que aquilo e tal, perguntaram por que eu não como carne e tal, não sei o quê, e como é que eu não comia carne, quanto tempo que eu não comia carne, mas nada de carne, eu não dou conta, eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso ver um bife, não sei lá o quê. E ela foi falando, eu falei assim, eu acho que esse aqui escutou essa conversa. Ou alguém foi como diz, bateu a língua para ele lá, porque ele foi direto na Leandra, Você lembra, William? Lembro. Foi direto, né? Eu falei, nossa. Eu falei, agora tá ferrada, porque o primeiro Por isso não, a gente saiu para almoçar, Aline. Você tá falando isso, nós saímos de lá do papo, fomos almoçar. Aí eu fui falar, né? Leandra, vamos comer uma salada? Aí ela, não vem com essas ideias suas, não. Ainda reforçou isso. Ô, Aline, e o Ezequiel falou que era para ela ler em 2 dias. Né? Que ela tinha 2 dias para ler. Eu estava do lado. Pois é. E Fisiologia da Alma, se você ler com atenção e de maneira séria, o primeiro capítulo você para nele. Você fala assim... Eu parei. Você para nele. Você fala assim, não dou conta de ler o resto. Porque eu tenho tanta coisa para fazer baseado no primeiro capítulo que eu não consigo passar para frente. Eu fiquei chocada. A gente fica mesmo. Na época, eu já era vegetariana, mas os outros elementos do vegetarianismo e veganismo eu ainda não conhecia. E ele fala isso também. Então, assim, eu tenho um livro aqui e eu estava até lá. Eu acho que quem leu esse capítulo, o estudo de hoje do vampirismo, se você lê ele junto com esse primeiro capítulo do Fisiologia da Alma, você tem uma visão bem abrangente da coisa. E o maior problema... Fecha a câmera que eu vou preparar a comida dos cachorros, tá? E o maior problema é não esquecer o seguinte, não tem milagre, não. A hora que nós desencarnarmos, não tem milagre. Não tem essa de que eu sou amigo do André Luiz, que eu sou amigo de Ezequiel, que eu sou amigo de Francisco de Assis, e eles vão dar um jeitinho. Não. Quem vai se colocar em algum lugar somos nós. É nós que vamos nos colocar aonde nós quisermos. Isso é lei. Então é o seguinte, Jesus diz assim, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Qual que é o teu adversário? As pessoas entenderam que era o vizinho, aquele parente chato. Não. Qual que é o seu maior adversário que não deixa você crescer, que não deixa você evoluir? Pode ser a carne.
a carne pode ser seu adversário, não está aí, você não está citando aí a Leandra no estudo, na conversa que vocês tiveram com ela, talvez o maior adversário dela seja a carne, que não deixa ela ampliar mais os horizontes, entendeu? Talvez o maior adversário de muitos, e ele cita isso aqui hoje no vampirismo, é a alimentação, não é só a carne, você tem outros alimentos também, né? Outros medicamentos. Uma coisa que o Igor falou da questão dos vícios da família dele, eu acredito que é muito cultural. A gente passa os hábitos e a cultura, nós, por tradição, a gente passa pegar porque meu avô fazia assim, minha avó fazia assim, meu pai, minha mãe fazia assim, e a gente tem mania de replicar isso para frente. E o erro está aí, a gente não mastiga, a gente engole inteiro. E a gente continua repetindo as mesmas coisas, e era coisa de gente de 100 anos atrás fazendo. Por que a gente repete? Por que a gente continua fazendo isso? Por que eu, a partir da minha geração, eu não posso mudar isso para frente? Né? Então... A minha família é muito carnívora, e minha família é grande, né? É grande. Aí o que acontece? Antigamente eles me chamavam para as festas. Agora eles me chamam. Eu imagino. Mas eu fico pensando assim, porque pensa bem, uma criança que está recebendo a informação de um pai e da mãe, ele está achando que o pai e a mãe é certo o tempo todo. Se os pais estão cometendo erro, ele vai receber aquilo como verdade. E vai replicar isso, porque meu pai fazia assim, meu pai não ia errar, meu pai, minha mãe, né? E por aí vai. Referência. E a gente não, referência, é o famoso lugar do suposto saber. Então, a gente não questiona, a gente acha que pai e mãe é perfeito e tem que seguir exatamente, porque se fizer alguma coisa errada, tá como se estivesse traindo eles, ou sei lá o quê. Né? Mas... O Ezequiel, uma vez, conversando, você citou o Elton aí, e o Elton realmente é bem carnívoro. Ele é. Sabe o que o Ezequiel falou com ele? Ele falou que a metade das enfermidades no corpo dele vinha da carne. Alimentação carnívora. Aí eu lembro do Elton comentar isso comigo, ele falou assim, rapaz, então eu vou morrer numa situação muito complicada, porque eu não consigo parar de comer carne. Então, isso, o que acontece? Olha para você ver, a carne passou a ser um mal para ele. Olha que interessante, eu amo queijo, adoro queijo. Você sabe o que está acontecendo comigo? Quando eu como queijo, olha que eu trago queijo da roça, é só queijo bom, né? Quando eu como queijo, ultimamente, de um ano para cá, quando eu começo a comer queijo, sabe o que acontece? Eu fico a noite toda urinando. Ué, tem consequência, tem consequência. Com certeza parei tem de consequência. comer queijo, acabou o problema. Eu acho que a alimentação é uma das coisas mais difíceis de você, como é que fala? Reeducar. Eu acho. A sua estrutura física deve estar mudando muito, Vicente. Eu acho que... mais bonito, não tô aí? Tá mais bonito. Mais iluminado. Mas isso você sabe o que é? É porque eu aprendi... eu aprendi que o caminho do meio é estreito. E para passar no caminho do meio, é só os magrinhos que vão passar. Aí eu estou emagrecendo. Estou lascado, então. Mas eu acredito muito que a alimentação é um bom caminho, né, para a elevação do espírito mesmo. À medida que você vai reeducando seus hábitos, a sua mediunidade vai ficando mais aflorada também, a sua sensibilidade cresce muito, né? Você tem mais dobramentos. Eu, pelo menos, reparo muito isso com a minha alimentação. Quando eu estou me alimentando bem, a minha sensibilidade aumenta demais. Eu sinto mais as coisas, eu tenho mais intuições, eu consigo escutar melhor os meus mentores, não sei, ser mais inspirado. Mas quando a minha alimentação fica ruim, começo a comer alimentos densos, eu começo a me perder nisso. Eu vou sentindo que tem alguma coisa de errado, né? Igual, eu fiz uma viagem agora para o interior de Minas, visitar justamente essa família minha que tem problema com vício. E foi um negócio muito louco, assim. Porque eu me senti envolvido muitas vezes por energias densas, né? E que muitas vezes eu não conseguia muito sair fora daquilo. Eu queria ir embora, sair para algum lugar, ou então eu tinha que ir para
para dentro do quarto, fazer uma prece, entendeu? E pensar assim, sei lá, uma energia sendo emanada ali para dar uma protegida, pelo menos no meu quarto, entendeu? Para ficar tranquilo, porque é difícil. E lá eu senti muito disso. Por exemplo, eu sempre sonho muito. Normalmente eu sonho bastante e lembro de muitas coisas. Lá eu sonhava pouco, ou então eu não lembrava, eu sonhava, mas não lembrava, ou então sonhava e tinha pesadelo, entendeu? Tive vários lá. É uma coisa muito, muito interessante de se pensar, né? De como as energias das pessoas que estão próximas de você ou do ambiente que você está vão interferindo ali, né? Coisa muito, muito, muito louca, assim. Então, acho que na medida que você vai se vigiando também, né? Eu acho que uma das lições que eu tirei também lendo o capítulo foi essa. É o orar e vigiar. Se você vigia, você evita esses pensamentos, né? Você evita de ter um ambiente propício ali para os vampiros. Então, você consegue ter uma vida mais equilibrada ali. Dos animais. Eu acho que esse capítulo também vai falar sobre os vampiros que se alimentam dos fluidos vitais dos animais na hora do abate, dos fluidos vitais dos mortos, né? Porque tem muita gente que morre e, por alguma forma, fica ali preso, né? no túmulo. E ali também há vampiros que se alimentam do resto dos fluidos vitais deles. Porque os vampiros nada mais querem do que esse fluido vital para eles continuar vivendo a sua vida material, né, no plano do espírito. Que através desse fluido vital que dá vida, é que ele vai se sustentar no plano espiritual, tendo acesso no plano dos vivos. Interessante também que eu percebi no livro até agora que a gente estudou, né, inclusive nos 3 capítulos iniciais também, é que a gente tem que ter essa questão da alimentação, que acaba que se a gente se alimenta melhor, a gente evita esses micróbios, né, essas bactérias espirituais também, de fazer essa conexão conosco e nos prejudicar. Inclusive, no capítulo anterior, que foi a Flávia que apresentou, fala sobre desenvolvimento mediúnico, né, que tinha médio lá que tinha problema com relação ao sexo, que atrapalhava também, tinha micro-organismos na região do básico, né? Outros da alimentação, que influenciavam também no desenvolvimento da mediunidade. E nesse capítulo continua também. A gente está vendo a importância que, se alimentar dos animais, essas energias são muito maléficas para o nosso organismo, que prejudicam bastante. E no final desse capítulo, ele fala também o seguinte, que às vezes as pessoas que estão lá no centro, tentando fazer todo um trabalho, acham que mediunidade é só no momento em que você está lá no centro. Na verdade, não é. A gente é médio o tempo todo. E quando as pessoas saem do centro, ele é convidado, o André Luiz é convidado para acompanhar e ver, né, quais são as entidades que vão acompanhar, esses vampiros que vão acompanhar aquelas pessoas que estão ali como elas são prejudicadas. Então, realmente, são muitos ensinamentos que esse livro... Eu estou, assim, apaixonado com esse livro, eu nunca tinha lido, estou começando a estudar ele agora, e realmente é muito rico essas informações que nos traz, né? Inclusive, ele fala que, o Igor falou também, que se você pegar um embrião de um animal, às vezes o médico não consegue identificar. Eu não sei dizer se hoje, em dia, com a tecnologia, é possível identificar ou não se o embrião é de um animal ou de um ser humano. Não sei dizer isso, né? Mas na época, com certeza, acho que não era possível, né? Eu não sei se alguém tem esse conhecimento aí. É que o livro fala sobre que a diferença que existe entre um embrião humano e um embrião de um animal, de um homem e de um animal, não tem diferença nenhuma. Não tem, principalmente nos primeiros meses. Mas é claro que ele está colocando que é o embrião do animal no animal e do humano no humano. E outra coisa que eu vejo que é muito falado nas reuniões mediúnicas e que eu sempre achei muito errado, é que no dia da reunião mediúnica você não pode comer carne. Não adianta nada. Se você come carne, vamos supor, na reunião nossa é sexta-feira, se você come carne de segunda a quinta, você já está ali
com o seu organismo todo comprometido. Um dia só de você ficar sem carne não vai mudar nada. Vai atrapalhar a sua manifestação espiritual, né? Então, isso eu vejo que é um erro, um movimento espírita, não do espiritismo, que a doutrina ensina uma coisa, mas o movimento espírita, às vezes, coloca de forma que fica melhor para eles, né? A forma que eles ficam mais à vontade. Porque se eles falarem que não pode comer carne nunca, eles vão ter que ler, vão ter que explicar, e vão ter eles mesmos que parar de comer carne. Mas o interessante disso aí, Estela, que eu acho é o seguinte, a gente viu no capítulo anterior que a alimentação, quando a pessoa come coisa, talvez não seja nem só carne, mas dependendo da alimentação, for uma coisa muito pesada, isso prejudica na percepção mediúnica, eu acho, desenvolvimento. E é dependendo do trabalho que a espiritualidade vai fazer naquela reunião mediúnica, né, às vezes pode atrapalhar. Eu não sei se, por exemplo, às vezes tratamento, né, para mediunidade de cura, alguma coisa, pode influenciar bastante. Aí eles pedem para não comer carne por conta disso. Acho que as energias são muito densas. Eu sei, mas a energia da carne vai continuar ali, da mesma forma. Sim. É a mesma coisa que eles falam, não pode comer chocolate. Aí eu concordo. Um dia antes e no dia não deve comer chocolate. Que ele excita, né? Ou então ele amolece muita pessoa. Não é o café que excita. Aí tudo bem. Mas a questão da energia da carne fica com a pessoa durante 7 dias, porque a carne demora 7 dias para apodrecer no nosso organismo e ser excretada. Então, isso aí é muito claro isso, sabe? Mas por que os dirigentes das reuniões não falam? Porque eles mesmos se alimentam de carne e não aceitam essa tese, né? Então, por isso que às vezes eu acho que nós precisamos ficar muito atentos ao que o movimento espírita coloca. Porque às vezes pode ser muito diferente daquilo que a doutrina fala, nos livros de André Luiz, no Kardec, nas codificações de Kardec, pode não casar. Por isso que a gente tem que perceber e ficar alerta com isso. A carne, o que a gente sabe é que a carne embota. As energias que advêm do animal que foi morto, essas energias estão ali impregnadas na carne, então ela embota. E as pessoas que alimentam da carne, elas vão ter, inclusive, dificuldades na questão do raciocínio. Agora, o mundo espiritual, eles nos respeitam, mesmo sabendo dos crimes que se cometem em relação aos animais, eles mesmos falam que cada um tem o seu tempo, o seu momento, mas que nós não podemos deixar de falar. Principalmente, está aqui no livro, principalmente para aqueles que já têm uma capacidade de interpretar, né? Ou seja, se compete ao superior auxiliar o inferior, e isso é em todo o campo do conhecimento, né? Então, para aquele que já tem um certo conhecimento e ele começar a entender esse processo da questão da alimentação e de outros vícios demais, então fica mais fácil para poder ajudar os demais. Até porque, se você parar para pensar o seguinte, as grandes fortunas estão nas mãos de quem? De pessoas transformar essas fortunas em trabalho, né? Agora, se o camarada começa a entender que ele criar o gado para matar, o gado de corte, que é um crime, o que vai acontecer? Em razão da inteligência e da capacidade dele, conforme citou o Igor, ele vai buscar outros recursos, mas não a criação de gado. Olha como é que muda tudo. Então, ele vai buscar outros recursos na alimentação, e nós sabemos que a alimentação grosseira, e principalmente a carnívora, é vício. É mais vício, né? Vício e falta de evolução da pessoa, né? E às vezes, muitas vezes, a gente fala assim, mas cada um tem seu tempo, a gente tem que respeitar. Muitas pessoas pegam essa fala e, não, tem que me respeitar,
não pode falar sobre esse assunto, como a gente já viu muito lá no centro, né? Às vezes a gente vai falar desse assunto, as pessoas ficam irritadas. Então, eu acho o seguinte, se cada um tem seu tempo, eu vou falar, mas elas também têm que escutar, ou então se calar, né? Porque isso aí, gente, ninguém está inventando nada de nada. Está na codificação, está nas obras de André Luiz, está nas obras da Iniciação Viagem Astral, aqui do João Luiz Maia, está no Ramatiz, está nas outras religiões que vieram antes do cristianismo. Buda já falava isso, né? Sócrates já falava isso, Forri e outros que vieram antes de nós. Os essênios já falavam sobre isso. Então, eu acho assim que a gente que está dentro do centro, dentro do movimento espírita, a gente recebe muita informação, mas a gente vai pegar aquilo que a gente quer. Infelizmente, é o que eu vejo lá no centro, no movimento espírita. Os dirigentes, as pessoas que estão na frente, eles vão falar o que eles acham, o que eles querem, aquilo que não nos incomoda. É o que eu percebo. Você pode perceber diferente, ou alguém aí da reunião pode perceber, mas é uma percepção minha. Eu fiz o estudo essa quarta-feira lá no centro, do livro Fonte Viva. E olha o título que caiu. O maior auxilia o menor. Quando a Raquel me falou esse título, eu falei, putz, foi para mim mesmo. E aí no livro fala, nessa lição fala, que todo mundo que vem na Terra numa posição maior, por exemplo, rico, ou muito inteligente, ou que tem todas as características de ser maior, ele vem porque ele tem obrigação de auxiliar o menor. Ele vem com, vamos dizer assim, uma missão. Mas não pode falar missão, né? Mas ele vem com um compromisso de auxiliar o menor. Então, o que a gente vê aí? Muita gente milionária, só pensando nela, né? Eu gosto de falar dos grandes pecuaristas, porque eles só pensam neles, né? Na produção de gado, de como ganhar mais dinheiro e tudo. Então, eles não auxiliam o menor. Nós, em relação aos animais, nós somos maiores do que ele, em evolução, né? E nós estamos aqui para auxiliar. Você está claro, até no livro Fonte Viva, no final, Paulo, Paulo, né? A primeira parte é de Paulo. Isso está claro para a gente ali. E aí, no final do estudo, aí ele repete, o maior auxilia o menor. Aí eu comecei a falar dos animais. Falei de Jesus, que abaixou sua luz para vir entre nós, e olha que ele é muito maior do que a gente, e preferiu vir aqui para auxiliar os menores. Francisco de Assis, já era um espírito iluminado, abaixou sua luz para vir aqui e auxiliar os menores. Por que a gente não pode auxiliar os menores, os animais? Por que a gente não pode auxiliar a natureza como um todo, né? Mas muitas vezes isso incomoda muita gente. Mas eu acho que a gente não pode deixar de falar. De falar a verdade. Não é falar, gente, meus filhinhos do coração, vocês têm que parar de comer carne. Não, eu falo do jeito que tem que falar. Ô, gente, tá errado. Tá nos livros da codificação, não estou inventando nada. Gente, porque tem que dar um choque, às vezes, na pessoa, ver se a pessoa acorda. Eu recebi um choque para acordar. O que os outros não podem receber? É isso. Não queria falar nada, né? Mas estou aqui atrás para não falar nada. Não queria falar nada, mas falou tudo. Outra coisa que o Vicente falou, que infelizmente eu não concordo com ele. Ele falou que o amor não precisa de abraço, não precisa de beijo, mas nós encarnados aqui na Terra, encarnados no corpo físico, o nosso amor não é um amor angelical. O nosso amor é um amor de carne. Então, nós precisamos do tato, nós precisamos de abraçar, de beijar, de bater, de rolar, de fazer sexo, porque nós somos encarnados e estamos aqui no corpo de carne e osso. Agora, quando a gente for para o plano espiritual, aí sim, a gente vai, se a gente for, né, se a gente não ficar no umbral muito tempo, lá no umbral tem de tudo, né? Aí a gente vai ficar só ai, meu amor, só de longe, porque nós não somos mais corpo, nós somos espírito. Direito de resposta.
Foi isso que você falou, tá gravado aí. Eu falei que beijo e abraço não significa amor. Não é demonstração, não é o significado do amor. O amor é muito mais abrangente. Agora, na nossa condição humana, sim, nós nos abraçamos. Por quê? Eu até citei Judas, né? Que deu o beijo no Jesus, mas não foi o beijo de amor. Então, assim, quantas pessoas... gente, tem pessoas que às vezes me cumprimentam e me abraçam e me dá diarreia. Não, mas Judas foi um beijo de amor, Vicente. Porque naquele momento... Não, eu só citei, escuta só, eu só citei ele como referência religiosa mundial. Se a gente for estudar essa parte do Evangelho, a gente vai ver que o beijo de Judas deixei claro. Foi uma forma de desespero dele. Porque ele vendeu Jesus porque ele era político na época. Eu sei de tudo isso. Eu só citei ele porque ele é uma citação mundial das pessoas, né, sobre a questão do beijo. Não falar nada, gente. Mas o que eu estou falando é o seguinte, não, na nossa condição humana, nós precisamos do contato físico, sim, ele é importante, mas ele não é demonstração de amor, não. Amor encarnado. Não, Estela, a Estela bate numa questão que existe o amor de encarnado e o amor de desencarnado. Ou então Deus criou dois tipos de amor, eu não posso acreditar nisso. Agora, o que eu acredito é em amor e paixão. Ele está entendendo, Vicente. Ela está te pedindo para você abraçá-la e beijá-la. Não, isso é isso. Seja por isso. Não, ele às vezes bate nessa tecla comigo, sabe? Bate nessa tecla. Eu já falei com ele que amor puro aqui na Terra não tem, né? Foi por Jesus, por nós, Francisco de Assis e outros grandes avatares. Mas nós ainda estamos muito terra a terra. O nosso amor ainda é muito deficiente. À medida que a gente vai evoluindo, isso vai aumentando dentro da gente. Direito de resposta. Ih, saco. Escuta só. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Vamos deixar isso bem claro. Qual que é a imagem e semelhança que Deus fez o homem? É o amor. Nós temos a essência do amor conosco. A questão é o seguinte, em respeito a nós, o mundo espiritual permite que nós interpretamos o amor do jeito que nós quisermos, tá certo? Então, assim, nós confundimos muito o amor e paixão. Há muitas atitudes nossas na Terra são paixões, que é um processo natural. Como diz o Ezequiel, a paixão nos leva ao amor? Leva sim, sem dúvida nenhuma. Até porque no início da evolução nós precisamos muito da paixão, porque nós desconhecíamos o amor. Mas a essência do amor está em todos nós. Ela está presente. O fato de nós não despertarmos e não vivermos este amor é uma questão pessoal de cada um e de tempo. Um dia nós vamos amar plenamente. A Estela citou ali que na Terra só Jesus Francisco de Assis. Não. Eu conheço muitos homens que passaram muitos poucos homens que passaram pela Terra e que amaram. Eu posso citar aqui Chico Xavier. Chico Xavier é um homem-amor. Tanto é que ele recebeu um título que poucos no Brasil receberam, né? Então, assim, a gente tem muito poucos homens que amam, mas nós temos, sim, sem dúvida nenhuma, mas é amor mesmo, é amor pleno. Agora, nós ainda temos algumas deficiências na questão da visão do amor, né? Até essa questão da alimentação mesmo. Eu, na segunda-feira, por exemplo, que eu faço estudo lá no centro, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre a alimentação, eu cito, sem dúvida nenhuma, né? Porque a gente tem que falar. Agora, eu não vou aviltar ninguém com a questão, não vou, porque isso é individual de cada um, sim. Agora, eu tive meu tempo, eu tive meu momento, e cada um vai ter o seu, né? Agora, eu chegar e falar isso aqui, vocês, a partir de hoje, ninguém vai comer mais carne, ninguém vai fazer mais isso, porque se fizer, vocês vão tomar cacete. Não. Porque aí seria até aviltar, né? Seria até aviltar todo mundo. E Deus não age dessa maneira, até porque nós estamos errando todo dia e toda hora, e nem por isso Deus deixa de nos dar oportunidade.
Mas... Vicente, que o Ezequiel tem sido mais incisivo com relação à alimentação, né? Eu não sei se antes ele era assim, mas agora, constantemente, ele tem sido bem incisivo com relação à alimentação carnívora. Quem? O Ezequiel? É. Ezequiel, ele... Mas por quê? Olha que interessante, o Williker. É porque nós já estamos mais preparados para essa questão. É o que o livro está falando aqui hoje. A partir do momento em que nós temos mais preparo, mais o mundo espiritual vai semear para nós. Essa é a questão. E hoje, nós já temos muito mais bagagem, muito mais conhecimento para poder vencer certos vícios aqui na Terra. Isso aí. Mais alguma coisa, Igor? Não, só isso mesmo. Acho que não tem mais nada a declarar. A discussão foi muito boa, né? Tirei muitas dúvidas. E é isso. Muito bom fazer isso tudo com vocês. Maravilha. Podemos encerrar então, pessoal? Então, eu queria, antes de encerrar aí, já convidar a indicação para fazer o estudo sobre influenciação, né? Que é o capítulo 5. Bom, eu acho que esse capítulo aqui vai continuar com o Igor. Beleza. Passa para nós. Tá? Beleza. Então, você continua convidado para dar sequência. Por quê? Como você trouxe o assunto do vampirismo e a influenciação, ele tem muito a ver. Muito ligado, eu acho que vai ser muito positivo para nós e para você. Beleza. Tranquilo. Tá? E é uma maneira de eu te ver também aqui, que às vezes eu fico com saudade. Tô muito sumido, né? Fugindo da raia. Tranquilo, sem problema. Vamos lá, Igor. Faz a oração final para nós, por favor. Beleza. Vamos todo mundo fechar os olhos, relaxar os ombros. Agradecer por essa oportunidade de estudo, de estarmos reunidos, para refletir sobre o nosso papel na Terra, para refletir da nossa responsabilidade com os nossos irmãos menores, do nosso amor com o próximo, que nós possamos exercitar muito a paciência, entender que o processo é lento, difícil, mas que não é impossível. E que, se todos nós exercitarmos essa paciência, nós poderemos plantar muitas sementes. E aquele que semeia sempre tem a oportunidade de depois colher os frutos. Então, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, que possamos tomar mais cuidado com a nossa casa mental, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e permitir apenas aquelas sementes de luz. Que assim seja. Assim seja, pessoal. Tchau, gente. Até quarta. Muito bom estudo, viu? Gostei muito. Parabéns. Boa noite para vocês. Obrigado. Obrigada. Tchau. Boa semana, pessoal. Tchau para vocês. Tchau, tchau.